Patrícia Casa Santa. Essa moça vai mexer contigo, vai te fazer repensar. Afinal de contas, será que eu estou educando ou não estou educando meus filhos para o futuro? Oi, Patrícia, como é que você está? Oi, Léo, tudo muito bem, tudo na mais perfeita desordem, como eu gosto de dizer, né? Porque essa coisa de tudo muito ordenadinho, a gente vai até falar um pouquinho hoje, quando a gente falar de pensamento crítico, mas essa coisa de estar muito ordenadinho não é legal quando a gente pensa numa educação para o futuro, né? Muito bom estar aqui hoje nessa quinta-feira com você, com todo mundo que acompanha a gente e falar mais um pouquinho sobre as habilidades do futuro. Bora lá? Bora lá. Então, Só Patrícia, só um sim. comentário assim, eu te dou um tempinho a mais. Você estava falando e... Porque só essa tua abertura já confronta várias coisas dentro da gente, né? E a gente tá, não quero trazer uma polêmica aqui, mas a gente está em alguns dias que algumas pessoas têm defendido muito a educação no formato um pouco militar, né? O militarismo dentro de escolas públicas e tudo mais. E aí hoje você vai falar, por exemplo, sobre pensamento crítico. Tá, mas dentro de uma visão militarista do sim senhor, isso confronta, né? Criatividade. Quando te coloca numa caixinha, isso confronta também. Então, são coisas para a gente poder repensar, para às vezes a gente, de repente, só não ir pela onda, né, Patrícia? Será que isso realmente é o melhor? Será que é isso que vai garantir a empregabilidade do meu filho no futuro, a felicidade dele também? Tem muita coisa aí para se pensar, né? Com certeza, Léo. E é bom você trazer isso, porque hoje a gente vai falar dessa questão do pensamento crítico. A gente veio num crescente, falamos de criatividade, falamos da flexibilidade cognitiva, esse pensar fora da caixa, e vamos trazer hoje o pensamento crítico. Quando a gente fala de habilidades do futuro, a gente fala exatamente das habilidades que os nossos filhos precisam desenvolver agora e que eles vão precisar na vida escolar deles e que eles vão precisar no mercado de trabalho, né? E isso, e sem contar no resto da vida toda, né? Eu gosto de falar que a educação, ela prepara para a vida, não é só para o mercado. Mas é claro que o trabalho é uma parte importante da nossa vida adulta, né? E essas habilidades, este conceito de habilidades do futuro, como eu falei, vem justamente de um relatório chamado, né, o trabalho, o futuro do trabalho, do Fórum Econômico Mundial. E aí, a hora que a gente pensa mundo VUCA, mudança de era, geração alfa, habilidades do futuro, a gente percebe realmente que confronta um pouco a forma como a gente vem pensando. Não é só a nossa geração, não, Léo. São décadas, são séculos que a gente vem com essa coisa de o pai manda, o filho obedece, o professor fala, o aluno faz. Só que no mercado de trabalho não vai ser assim. Não é o chefe manda e o funcionário faz. Na verdade, a gente vai precisar de pessoas que tenham este pensamento crítico. E uma educação tradicional, e quando eu falo de educação tradicional, gente, eu não estou só falando da sala de aula, da escola, não. Né? Como você falou, tem vindo essa militarização das escolas. Eu, como educadora, como psicóloga, como pessoa, eu tenho que dizer que eu respeito a opção de cada um. Mas a Uhum. questão é, quando a gente faz essas opções, a gente faz com consciência ou a gente faz porque a gente está seguindo a boiada? Entende? Então, se você faz com consciência, de acordo com os seus valores, legal. Mas vamos pensar aqui um pouquinho, né? O que é essa educação tradicional? Seja na escola, seja em casa, né? A nossa educação como pais, como mães, o que é que a gente faz? A gente não só não educa para o desenvolvimento das habilidades do futuro, como muitas vezes a gente impede que as crianças desenvolvam isso. Por exemplo, tá? Com relação ao pensamento crítico. Muitas pessoas acham que pensamento crítico está ligado ao raciocínio lógico, à inteligência, ou seja, ou meu filho tem ou meu filho não tem. Só que não é bem por aí. Apesar do pensamento crítico e inteligência estarem sim relacionados, eles não são sinônimos. A inteligência ela é um potencial biopsicológico, ou seja, ela é do ser humano, ele nasce com ele. Né? Tem uma teoria que no outro programa eu vou falar para vocês que a gente tem 9 inteligências, tá? E ela é um conjunto dessas habilidades cognitivas. Já o pensamento crítico vai ser o quê? Vai ser a nossa disposição, a nossa capacidade para usar essas habilidades cognitivas da inteligência para analisar situações, para tomar decisões, para agir. E, claro, tudo isso em consonância com os valores de cada um. Então, o pensamento crítico, ele é uma habilidade fundamental quando a gente pensa na formação de cidadãos mais conscientes, porque ele vai fazer com que a gente tome decisões
pensadas, equilibradas, analisadas e assertivas. A gente pode dizer que quem desenvolve essa habilidade, o pensamento crítico, é uma pessoa mais sábia, mais autônoma, né? O Paulo Freire fala muito sobre o exercício da reflexão como um caminho para a gente desenvolver este pensamento crítico reflexivo. Ou seja, a gente sair daquele estado alienado e se tornar consciente, se tornar dono da própria vida e poder transformar a própria realidade. Que eu acho que é isso que a gente quer para os nossos filhos, né? Esse poder de agir para transformar, é isso que a gente tem feito aqui, né? Agir juntos para transformar a realidade, não só nossa, como do mundo. E a gente faz isso por causa do pensamento crítico. Outra coisa essencial é que o pensamento crítico, ao invés de ele reforçar preconceitos, modelos mentais e crenças limitantes que já não servem mais, ao contrário, ele permite que a gente, ao invés de seguir a boiada, como eu falei, a gente comece a pensar, analisar, perceber os nossos valores e agir de acordo com eles. E também vai permitir que a gente fique mais receptivo, mais flexível, sendo capaz de entender as diferenças entre a minha perspectiva e o que o outro fala. Então, vai facilitar também o quê? A empatia e a compaixão. E aí, Léo, tem uma coisa sensacional quando a gente pensa na educação dos nossos filhos. Estimular o pensamento crítico faz com que eles se tornem pessoas proativas, capazes de enxergar novas e diferentes soluções para os problemas, favorecendo a inovação. E não devia ser esse o nosso objetivo ao educar? E aí vem aquela pergunta de sempre, Patrícia, mas como eu faço isso? Né? Eu gosto de trazer essas reflexões, mas eu gosto também de trazer uma parte prática para vocês. Então, primeiro, sobretudo falando de crianças pequenas, até 7, 8, 9 anos, a gente tem que entender que tem habilidades de base, digamos, para a gente poder estimular o pensamento crítico, como se fosse o alicerce de uma casa, sabe? Então, primeiro, a gente tem que ajudar as crianças e estimular a desenvolver o foco, a concentração, a análise, a curiosidade, porque essas habilidades vão ser desenvolvidas ao longo dessa primeira infância e vão facilitar o desenvolvimento do pensamento crítico. E aí eu vou trazer, então, hoje 3 dicas para você começar, Léo, você e quem está aí me ouvindo, a estimular o pensamento da criança agora com coisas simples. Combinado? Então, primeiro, aprecie o inconformismo. As crianças, elas são naturalmente inconformadas. É um pouco daquilo que a gente começou, né? Tudo na mais perfeita desordem. Para que tem que estar tudo ordenadinho? Eu sei que isso confronta um pouco, mas é ótimo que elas sejam inconformadas. Vamos mudar aquela ideia de que elas são teimosas ou desobedientes, porque, Léo, só transforma a realidade, só muda o mundo quem questiona. Claro, talvez as nossas crianças precisem ceder, precisem se submeter em diversos momentos às nossas ordens, aos nossos comandos, como na vida a gente também precisa se submeter a várias coisas. Mas olha, vamos procurar criar filhos inconformados, para que eles possam, né, analisar criticamente cada situação e saber quando questionar e quando ceder. Segunda dica de hoje, estimule a proatividade. Deixa suas crianças fazerem as coisas, gente. Deixa ela ajudar em casa. Né? Não fica só pedindo, mandando. O mercado de trabalho, na vida, eles não vão precisar de alguém que mande para eles obedecerem. Ao contrário, o mercado vai pedir pessoas que pensem por si próprias. Então, pergunta, como você pode me fazer? Como você pode fazer para me ajudar aqui a arrumar a sala? Como a gente pode manter o seu quarto mais organizado? Né? Deixa a criança trazer a resposta e começar essa proatividade dela. E, por fim, terceira dica, né? Vamos formar novas conexões. Essa habilidade cognitiva que é desenvolvida durante a primeira infância, né? Como a gente vem falando. Então, vamos buscar criar ao máximo situações intencionais para estimular a sua criança. Né? Esqueça aquele tanto de tarefa, né? Hora de judô, de natação, balé, inglês, francês. Olha, gente, infância não é época de criar currículo. É época de criar um repertório. Porque este repertório vai funcionar como um repositório cerebral para lá na frente a sua criança buscar informações para poder tomar uma decisão. Bom, Léo, essas são algumas habilidades, algumas dicas que eu trouxe, né, que vão ser a base do pensamento crítico, que só vai se formar completamente na vida adulta mesmo. Né? Então, se você quer que seu filho chegue lá na faculdade,
né, lá no mercado de trabalho, ou que ele pense criticamente para escolher um esposo, uma esposa, que ele pense criticamente para tomar as decisões da vida dele, a gente precisa de começar isso desde pequeno. É muito extenso o tema, eu poderia ficar aqui horas e horas falando, mas a gente não tem tanto tempo assim. Mas já vou deixar uma dica a mais, né? Quem quiser saber mais sobre esse assunto, sobre as habilidades do futuro, é só embarcar na nossa jornada para pais e mães fora da caixa, que a gente vai abrir uma nova turma agora no final de outubro, e também seguir a gente nas nossas redes e, claro, toda quinta-feira tá aqui ouvindo a gente. Patrícia, fala rapidinho sobre essa jornada, como é que ela funciona? Falo. Léo, a gente percebeu que uma das formas da gente mudar o mundo, né? Aliás, a forma de mudar o mundo é a educação, mas para isso ela precisa começar em casa. Não adianta a gente só jogar para a escola. Então a gente criou, nós da Sempre Disruptiva, né, uma jornada. A gente não vai chamar de curso porque nós somos uma educação disruptiva, mas é uma jornada mesmo para pais e mães, para entender um pouco mais sobre as habilidades do futuro, saber como usar o dia a dia, situações do dia a dia, porque a vida de pai e mãe já é sobrecarregada, né? Um monte de coisa para a gente fazer, né? Então a gente usa situações do dia a dia, a rotina, tarefas domésticas, aqueles momentos de frustração das crianças, para poder desenvolver essas habilidades, né? Então é como um curso que a gente fez, ele é totalmente online, tem mentorias semanais, então a gente faz encontros para debater isso. E agora, no final de outubro, a gente já está lançando a segunda turma. Que bacana. Sair, se avisa para a gente poder já se inscrever por aqui. Com certeza. Tá bom? Patrícia, obrigado demais. Ficou faltando só deixar os seus contatos, né? Sim. Então, vamos lá. Eu já ia esquecendo tem aqui. O site da escola, www.escolasempre.com.br. Agora também já está aberta na QI 9 do Lago Norte, quem quiser visitar uma escola sem sala de aula, completamente disruptiva. Temos as nossas redes, @escolasempre e @sempre-disruptiva, e as minhas redes pessoais, @PatriciaCPAlmeida. Estamos no Instagram e também no Facebook. Ok, Patrícia, obrigado demais e até semana que vem. Obrigada, até semana que vem.